como tarefa ler os capítulos 4 até pertinho do final do capítulo 11. O 4 trata da morte de Abel, primeiro homicídio na Bíblia. Depois nós temos a corrupção de todo ser humano, a narrativa do dilúvio, e no capítulo 11, junto com a Torre de Babel, nós temos aqui o começo da vida de Abraão, mas nós não vamos entrar na vida de Abraão. Estes capítulos nos trazem algumas perguntas. Estou aqui com a minha Bíblia, usando a NAA, no capítulo 6, verso 2, nós lemos o seguinte, vou começar do 1. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradaram. Pergunta: quem eram os filhos dos homens e quem eram os filhos de Deus? Gênesis 6:2 marca aí esta questão. Então, com certeza, mais uma vez, quero dizer que não sabemos. Talvez os filhos de Deus eram homens que amavam a Deus. E os filhos dos homens eram homens que não amavam a Deus. Nesse sentido, os filhos de Deus são descendentes de Sete e Enos. Leio 4:26. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Então, a linhagem de Sete e seu filho Enos pode ser esses filhos de Deus. E os demais são descendentes de Caim. Mas, com certeza, não sabemos. É claro que alguns autores fizeram ficção com isso. Legítimo se disser, gente, ficção, é aqui da minha cabeça. Totalmente válido. Por exemplo, o irmão Almir Gonçalves Júnior, já falecido recentemente, escreveu um livro de 200 e tantas páginas sobre Enoque, sobre quem a Bíblia fala uma linha. Ficção, maravilhosa ficção. Mas é ficção. Ele deixa bem claro que é ficção. A ficção só não pode contradizer a Bíblia. Quando alguns veem novelas e filmes bíblicos, reclamam que tem ficção. Mas às vezes, gente, é uma linha. Ninguém vai escrever um livro com uma linha. Tá bom? Então, resposta não sabemos. Nós temos aí algumas hipóteses e outras que você mesmo pode pesquisar. Mas que façam sentido, que não inventem coisas. Segunda pergunta. Vou ler aqui Gênesis 5:27. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Para mim, o bom desse texto é o "e morreu", porque todos os outros que viveram menos do que eles, todos morreram, porque todos vamos morrer. Esse é o propósito do texto. Mas como entender tanto tempo? 969 anos. Primeira hipótese, 969 anos são 969 anos. De 365 dias, de 24 horas. No mínimo um descontozinho, porque o calendário era lunar, tinha 28 dias em média, mas não dá grande diferença. Se você pensa desse modo, legítimo. Eu, Israel, acho que há uma outra maneira de ler isto. Tenho pensado muito a esse respeito. Na paráfrase que eu preparei, ainda mantive esse número de anos, mas eu acho, estou sendo bem claro para você, eu acho, inclusive eu não encontrei isso em nenhum lugar, nenhum autor, é a minha interpretação, é a minha hipótese, sem nenhuma base bíblica ou científica nesse sentido, apenas uma inferência. Qual é essa inferência?
A cultura primeva era uma cultura comunitária. É por essa razão, o escandaloso caso de Acã, ele peca e toda a sua família paga a conta. Mas na cultura primeva, ele não pecou sozinho, toda a sua família pecou. O castigo era comunitário, bem como a bênção era comunitária, coerentemente. Pensando desse modo, usando esse tipo de inferência, eu ouso, e é ousadia mesmo, sugerir que esses anos de Matusalém e os demais são anos do seu clã. Matusalém, ou Metusalém, ao nascer e viver, se casar, formou um clã. E o último ser vivente deste clã foi 969. Então, Matusalém viveu na sua descendência 969 anos. Por exemplo, Jesus não é chamado de filho de Davi, não só pelas pessoas que com ele conviveram, mas pelo próprio texto bíblico, pelo autor da Bíblia, do Novo Testamento, um pouco desta ideia. Alguns usam outro artifício. Foi o seguinte, divide por 10. Não funciona, porque as pessoas teriam filhos aí com 10 anos. Então, essa explicação também não funciona. Para mim, ou é isso mesmo, do modo que nós contamos hoje, embora naquela época não houvesse calendário, só para deixar isso bem claro, ou desse modo, um quantitativo para o clã de Metusalém. Enoque, 5:24. Esse 5 é cheio de novidades. 5:24. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. A melhor hipótese é que ele foi trasladado, como Elias. Não experimentou a morte comum a todos os seres humanos, foi trasladado, transformado. Diferentemente de Moisés, que morreu e foi sepultado e não foi encontrado o seu túmulo. Mas aqui não há túmulo de Enoque, só para deixar isso bastante claro. Esse texto mexeu com muita gente, há inclusive um livro de Enoque, mas é um livro apócrifo, muito posterior, é ficção também nesse capítulo. Então, para mim, ele foi trasladado. No capítulo 6, nós encontramos uma importante expressão que também gera confusão. Nas Bíblias tradicionais mais antigas, não nessa daqui, a NAA, lê-se assim. Então, o Senhor Deus se arrependeu por haver feito o ser humano na face da terra, e isso lhe pesou no coração. Bem, Deus se arrependeu? As traduções antigas dizem que sim. Aqui e mais alguns, 3 ou 4 lugares. Mas a mesma Bíblia diz que Deus não se arrepende. Ele não é homem para mudar. Como conciliar essa palavra com a teologia bíblica expressa em diferentes textos? Bem, a NAA já resolveu o conflito. Diz o seguinte: então, o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra e isso lhe pesou no coração. Essa expressão aqui, se arrependeu, pode ser traduzida também como entristeceu-se profundamente. De qualquer modo, mesmo que seja arrependimento, se trata de uma expressão conhecida como antropomorfismo. Antropo, homem, morfismo, morfê, forma. Uma forma humana de falar de Deus. Aliás, tudo que nós falamos sobre Deus é antropomorfismo. É bom a gente ter sempre isso em mente para não cometer alguns erros teológicos crassos. Mesmo que usemos o arrependimento, Deus se arrependeu, lembremos que é um arrependimento emocional, não um arrependimento moral. Ou seja, Deus não fez algo errado. Ele se arrependeu porque ficou muito triste com as consequências do pecado humano a partir
da decisão do ser humano. Mas uma questão, o dilúvio, a partir aqui do capítulo 6, da corrupção do ser humano, a partir do verso 9 do capítulo 6, nós encontramos a narrativa da chamada divina a Noé para construir uma arca e ali colocar toda a sua família e representantes das espécies para que sobrevivessem. E no capítulo 7, nós temos o dilúvio, no 8, o fim do dilúvio, e no 9, Deus fazendo uma aliança com Noé. E aí tem uma coisa horrível, que é essa maldição que Noé profere contra Canaã. Vamos lá. Esse dilúvio foi universal? Não dá, olha o que eu vou dizer, não dá para afirmar uma universalidade do dilúvio a partir da palavra. A palavra no hebraico é Heretz. Heretz pode ser tanto a terra, um território, uma nação, como terra, todo o planeta Terra. Então, tomemos cuidado para não fazer a Bíblia falar o que ela não fala. Mas, afim, não. Foi ou não foi universal o dilúvio? Há um grande debate a esse respeito. Eu vou dizer o que eu creio. Eu creio que o dilúvio foi universal. Qual o argumento, para mim, central? Que em praticamente todas as culturas antigas há histórias de dilúvios. Essa, aspas, coincidência, fecha aspas, indica que em outros lugares também houve a mesma experiência dessa grande enchente, desse dilúvio catastrófico antes e depois do livro de Gênesis ser escrito. Há narrativas anteriores a Gênesis na história, posteriores a Gênesis, e para mim isso indica, acho mais lógico, em função desses registros, inclusive arqueológicos ou paleontológicos, da universalidade do dilúvio. Mas fique você à vontade, porque a Bíblia não afirma categoricamente. E aí, eu vou a essa questão aqui da maldição. Eu preciso ler o texto, porque este é um conjunto de versículos muito importante, porque tem consequências tanto para a leitura da Bíblia quanto para a história da civilização. Noé ficou bêbado, fez o que não devia fazer, ficou nu na sua embriaguez. Verso 23, 9 e 23. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros e, andando de costas e com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Quando Noé despertou do vinho da sua embriaguez, voltou à sobriedade, soube que o filho mais moço havia feito. Então disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos. Eu pulei de propósito aqui um verso, que é o 22. Antes de Sem proteger o pai, Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar aos seus 2 irmãos que estavam do lado de fora da tenda ou da casa. Então Noé ficou muito furioso. Noé, que não devia ficar embriagado, o São Noé, como eu e você, pecou fragorosamente. Não só pecou, mas justificou o seu pecado, pecando mais ainda. Mas esse filme a gente dirige sempre. Então ele diz: maldito seja Canaã, o filho de Cã. Não tinha nada a ver com o peixe ou com a bebedeira dele. E continuou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Que Deus engrandeça Jafé e que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Primeira coisa, essa maldição não é por Deus, é uma maldição
por Noé deve ser colocada na conta de Noé, não na conta de Deus. Essa maldição valeu? Não valeu. Foi ressaca. Todavia, talvez você não saiba disto, esse maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos, provocou algo que podemos colocar na categoria de lamentável, de inimaginável. Num determinado momento da história do pensamento cristão, a maldição de Canaã foi ter a sua pele mudada de branca para preta, justificando então a escravidão das pessoas pretas. Século XVII, século XVIII. Então vamos lá. Primeiro, a cor dos mesopotâmicos. Israel ficava nessa mesma região, Canaã, eram todos mesopotâmicos, não era propriamente branca, vamos chamar assim. Mais ainda, na antiguidade não havia preconceito de cor. A Bíblia está cheia de pessoas pretas, sem nenhum tipo de relação. Segunda coisa, na antiguidade, a escravidão de humanos por outros seres humanos não tinha a ver com raça, pele, etnia. Usei a palavra raça, que não é mais utilizada, mas comumente se emprega. Etnia, cor da pele ou qualquer expressão que queiramos usar. A escravidão era por guerra, um povo perdia uma tribo, um clã perdia uma guerra, era feita escrava. Era a regra da antiguidade. Nada a ver com a sua pele, sua cor, se chamar. Ou dívida. A pessoa tinha uma dívida, não podia pagar, se colocava como escravo. Ou, às vezes, o pai tinha uma dívida, vendia o seu filho ou a sua filha como escravo. Não tinha nada a ver com etnia. Quando o mercado negreiro surgiu na chamada Idade Moderna, para justificar que cristãos mantivessem escravos, foram à Bíblia, onde nunca ninguém foi. E acharam esse texto e diz, está explicado. Os negros são descendentes de Canaã, logo nós somos superiores a ele, porque somos de Sem e de Jafé e podemos escravizá-los. Você acha isso ridículo? Pois bem, eu li um livro de mais ou menos da grossura, eu achei na internet e imprimi dessa grossura aqui da Bíblia, portanto, umas 600 páginas. Aqui tem mais, é porque a letra é pequenininha, fininha, em que o cara faz um arrazoado teológico para mostrar a validade do escravagismo. Isso é algo realmente triste, lamentável, mas é uma advertência para nós, para não cometermos esse mesmo tipo de erro. Deus é o defensor dos pobres e oprimidos, que na categoria bíblica são os estrangeiros, as viúvas e os órfãos. Esse é o retrato que a Bíblia traça do Deus eterno, um defensor daqueles que não tem quem os defenda. Espero ter sido claro aqui das respostas às imaginadas perguntas, algumas realmente eu tenho recebido, e nós continuamos aqui apaixonadamente
lendo a Bíblia com o coração e também com a razão. Consciência e fé, que são recursos que Deus nos dá para sermos saudáveis, corpo e alma. Boa leitura da Palavra de Deus para você.